Maranata, o Senhor logo vem. Que bom que essa é a esperança do cristão. E que bom também que em breve essa esperança se concretizará. Lembre-se que no vídeo anterior nós falamos sobre a volta de Jesus, a esperança da volta de Jesus. Avançaremos agora no capítulo 18, que tem por título uma profecia muito significativa. E o texto base para a nossa meditação encontra-se em Daniel capítulo 8, verso 14, onde diz: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esse texto, queridos, transformou a vida de Guilherme Miller e do cristianismo moderno. E trouxe luz adicional sobre o assunto que nós estudamos no último vídeo. Ou seja, luz adicional sobre o tempo em que nós estamos vivendo. Guilherme Miller, junto com outros cristãos, entendendo essa profecia, o coração deles se aqueceu com a breve volta de Jesus e eles então transformaram o cristianismo moderno, que deu origem ao movimento que hoje está pregando as 3 mensagens angélicas. Para a gente entender um pouquinho melhor essa história, vamos voltar um pouquinho e entender quem foi Guilherme Miller. Guilherme Miller, ele era um lavrador, um agricultor. Ele era uma pessoa íntegra, sincera, com uma força intelectual acima do comum e com um desejo muito forte pelo saber. Ele tinha desejo pelo conhecimento. Durante sua infância, ele foi impressionado com assuntos religiosos, mas durante já a sua vida adulta, ele teve contato com um grupo chamado de deístas, né? Depois você pesquise melhor o que são os deístas, e ele acabou sendo levado a adotar os sentimentos e as opiniões dos deístas. E assim ele passou durante boa parte da sua vida adulta, juventude e vida adulta. Com 34 anos, entretanto, Guilherme Miller foi impressionado. O Espírito Santo impressionou o coração dele com a necessidade de um Salvador. Ele entendeu, eu preciso de um Salvador, porque a vida que eu levo não é uma vida que faz sentido, não é uma vida que está me trazendo alegria, uma vida que está me dando perspectivas futuras além do túmulo. Então, Guilherme Miller, é dito na página 319, que ali é citado as memórias de Guilherme Miller, ele diz o seguinte: vi que a Escritura Sagrada apresentava precisamente um Salvador como o que eu necessitava. E fiquei perplexo por ver como um livro não inspirado desenvolvia princípios tão perfeitamente adaptados às necessidades de um mundo decaído. Então, Guilherme Miller entendeu que precisava de um Salvador, leu a Bíblia e viu que a Bíblia apresentava esse Salvador. Mas Miller não acreditava muito na Bíblia. Ele falava, como que um livro não inspirado, para ele a Bíblia era um livro não inspirado, pode apresentar um Salvador exatamente atendendo às necessidades que eu preciso, as necessidades de um mundo decaído? Então Guilherme Miller decidiu estudar a Bíblia mais profundamente. E a Bíblia passou a ser o seu principal estudo. Ele perdeu o gosto, diz ele próprio, por todas as outras leituras. E com o auxílio de apenas as referências que tem na margem da Escritura, e também com uma concordância, ele decidiu compreender melhor as Escrituras. Ele então começou a ler verso por verso, fazer toda a cadeia de concordância, verso que citava em outros locais o mesmo assunto, etc. E ele decidiu que não avançaria ao próximo ponto antes de compreender o ponto que ele tinha estudado, e ele ficou impressionado com o que ele foi aprendendo. Impressionou especialmente a mente e o coração de Guilherme Miller os livros de Daniel e Apocalipse. E então a sua visão sobre a Bíblia mudou. Ele diz o seguinte: fiquei assim convencido de ser a Escritura Sagrada um conjunto de verdades reveladas tão clara e simplesmente apresentadas que o viandante, ainda que seja um louco, não precisa errar. Veja a mudança. Miller achava que a Bíblia era um livro não inspirado e agora ele entendeu que o conjunto de verdades que a Bíblia apresentava era tão claro que ninguém precisava errar. Miller foi levado, então, pelos seus estudos, a entender que a história desse mundo estava prestes a chegar ao fim. Outra coisa que Miller entendeu durante os seus estudos é que o cumprimento da história se dava dentro de períodos.
Então, os tempos eram importantes também na Bíblia. E na época de Miller, tinha-se uma opinião corrente no meio cristão. E, obviamente, Miller também aceitava essa opinião. Qual era a opinião popular? Que a terra era o santuário. E que, portanto, a purificação do santuário equivaleria à volta de Jesus. Porque a terra, segundo diz lá em Pedro, será purificada por fogo, etc. Então, Guilherme Miller falou, bom, a terra é o santuário. É assim que entendiam na época, que a terra era o santuário. Então, a purificação do santuário equivale à volta de Jesus. Quando ele se deparou, então, com o texto que nós lemos, ele chegou a essa conclusão, de que a terra seria purificada através da volta de Jesus. Então, se ele pudesse definir o ponto de partida dos 2.300 anos, porque tarde e manhã equivale a um ano e profeticamente, um dia e profeticamente equivale a um ano, ele entendeu que, olha, se ele compreendesse isso, ele então conseguiria entender quando Jesus voltaria. A partir desse momento, queridos, no livro, o livro passa a fazer um estudo bíblico sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs, em conexão com a profecia das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, dos versos 24 ao 27. Por uma questão de tempo, nós não iremos explicar essa profecia nesse vídeo, mas eu falo para você o seguinte, se você que está aí assistindo esse vídeo nesse momento tiver interesse em conhecer mais essa profecia, se você quiser mais informações sobre como fazer os cálculos para chegar à mesma conclusão de Guilherme Miller, nós daremos mais informações para você com toda alegria e prazer. Nós iremos deixar aí na descrição do vídeo alguns telefones onde você pode entrar em contato e pedir mais informações sobre esse assunto. Vamos em frente então. Então Miller, ele ficou convencido pelos cálculos que ele fez, e como eu falei, nós podemos explicar como ele fez esses cálculos, de que Cristo voltaria à Terra por volta de 1843, 1844. Mas num primeiro momento ele ficou convencido, mas não ficou tão convencido assim. Ele falou, puxa vida, mas será que eu estou fazendo os cálculos corretos? Sabe o que Guilherme Miller fez? Voltou e estudou por mais 5 anos o assunto. 5 anos consecutivos estudando o mesmo assunto. E aí ele não teve dúvidas. Não, realmente, é isso que a profecia está dizendo. Jesus vai voltar por volta de 1843, 1844. Mas ele tinha medo de expor isso para as pessoas. E ele lutou com essa impressão do Espírito Santo que ele tinha que falar às outras pessoas durante um período de pelo menos 9 anos. E então, e somente então, no ano de 1831, ele começou a pregar sobre esse assunto, sobre as suas conclusões. Guilherme Miller tinha tomado a decisão de não pregar em nenhuma igreja para a qual ele não tivesse sido convidado. Então ele não ia se oferecer, ele só ia pregar se as igrejas convidassem. E chegou um momento em que ele não era capaz de atender nem a metade dos convites que eram feitos para ele pregar sobre esse assunto, as suas conclusões de que Jesus voltaria. Queridos, esse foi um grande reavivamento na história. Muitos foram convertidos, muitos foram convencidos da explicação de Guilherme Miller e muitos também foram expulsos das suas igrejas, apenas porque criam na breve volta de Jesus. É dito no livro 300, na página 341 do livro que é o seguinte, os pastores e o povo declaravam que as profecias de Daniel e Apocalipse eram mistérios incompreensíveis. Peraí, os pastores da época falavam, não, você não deve estudar Daniel e Apocalipse. Aí chega o Guilherme Miller apresentando as profecias de Daniel e Apocalipse. Os pastores falavam, não, isso é incompreensível. As pessoas falavam, peraí, mas ele está explicando como que é incompreensível. Se é incompreensível, como é que ele compreendeu? Se ele compreendeu, ele está explicando, como é que eu também não posso entender? Então, veja que interessante. As pessoas, então, que se decidiam a ficar ao lado dessas instruções de Guilherme Miller, eles eram expulsos das suas igrejas. E isso aconteceu em boa parte dos Estados Unidos, esse despertamento, e nós vamos falar um pouquinho mais disso no próximo vídeo. Mas aqui eu queria agora encerrar com o último parágrafo, para chamar sua atenção para um ponto bem especial sobre esse assunto de profecias. Presta bastante atenção nesse texto. Por que, pois, essa dilatada ignorância com respeito a uma parte importante das Sagradas Escrituras? Por que essa relutância geral em investigar-lhe os ensinos?
É o resultado de um esforço estudado do príncipe das trevas para esconder dos homens o que revela os seus enganos. Por esta razão, Cristo, o revelador, prevendo a luta que seria ferida contra o estudo do Apocalipse, pronunciou uma bênção sobre os que lessem, ouvissem e observassem as palavras da profecia. Sabe por que Satanás não quer que você leia o livro O Grande Conflito? Que você estude as profecias de Daniel e as profecias de Apocalipse? Porque esses materiais irão desvendar os seus enganos. Então ele incute na mente do povo que o Apocalipse é um livro fechado. Ele incute na mente do povo que as profecias de Daniel já tiveram um cumprimento e não tem mais parte nenhuma na profecia. Incute na mente do povo que lá o chifre pequeno, na verdade, não é o poder papal, que o chifre pequeno é Antíoco Epifânio IV. E ele coloca várias ideias errôneas na mente do povo, sabe por quê? Porque quando a gente estuda detalhadamente Daniel e Apocalipse, a gente entende os enganos dele. E a gente entende que o tempo está próximo, o fim está chegando. Então ele não quer que você estude. E como eu disse já no vídeo anterior, quando ele não quer que você faça alguma coisa, faça. Estudar os livros de Daniel e Apocalipse é o que vai trazer um verdadeiro reavivamento espiritual na igreja. Desculpe, queridos, é isso que vai acontecer. Falar sobre Jesus, sobre o amor de Jesus, não está de forma alguma em oposição a estudar o Apocalipse, estudar as profecias. Na verdade, é a mesma coisa. Porque o amor de Jesus, os ensinos de Jesus, a doutrina de Jesus estão revelados através da profecia. Então como é que agora eu vou dizer que não, eu tenho que falar só de amor, tenho que falar só dos ensinos de Jesus, não vou falar de profecia? Não, eu tenho que falar sim de profecia, temos que estudar profecia. Por quê? Porque vai revelar os enganos do inimigo e vai despertar em nós um desejo maior pela volta do Senhor Jesus. Que bênção é estudar o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. E eu quero te desafiar então. Você não quer fazer um estudo mais aprofundado sobre Daniel e Apocalipse? De novo, entre em contato. Vai ter o link aí, vai ter os telefones, entre em contato. A gente pode te ajudar nessa questão. Nós queremos que você também entenda, porque o livro de Apocalipse é a revelação. E a revelação sabe de quem? De Jesus. Você quer conhecer mais Jesus? Estuda o livro do Apocalipse. Você será grandemente abençoado. Portanto, esse é o apelo que eu deixo para você. Assim como Guilherme Miller estudou e entendeu as profecias. Eu faço votos de que você também estude e entenda as profecias, para que você se prepare para a volta de Jesus. Em breve, nos próximos vídeos, será uma bênção. A partir de agora, o livro toma uma dinâmica totalmente diferente da que nós temos tratado. Você vai ver que ele fica muito mais dinâmico, muito mais envolvente, e você vai entrando na história, e eu te aguardo. Te aguardo aí no próximo vídeo, para a gente continuar o estudo desse livro tremendo, que tem aberto os nossos olhos para o tempo em que nós estamos vivendo. Que Deus lhe abençoe, um forte abraço e até a próxima.